Olá! Hoje a gente vai conhecer a história de um santo incrível, São Pedro Damião. Um homem que, sem medo, desafiou os poderosos do seu tempo para salvar a igreja. E a história dele levanta uma questão fascinante. Pensa comigo, como é que um homem que só queria viver na solidão, no silêncio de um mosteiro, acabou no centro do poder, enfrentando papas e até reis? Pois é, a gente vai desvendar esse mistério juntos. Fica com a gente até o final para entender essa história impressionante. E claro, para que mais gente conheça a vida desses gigantes da fé, já se inscreve aí no canal, deixa aquela curtida e compartilha. Bom, vamos lá. Para a gente entender o gigante que São Pedro Damião se tornou, a gente precisa voltar lá no começo, na infância dele. Uma infância que, olha, foi tudo menos fácil. Ele nasceu lá em 1007, em Ravenna, na Itália, numa família muito grande e muito pobre. Para piorar, ficou órfão bem cedo e foi tratado como um verdadeiro escravo por um dos irmãos. Mas felizmente, outro irmão, chamado Damião, o resgatou e pagou seus estudos. E foi por gratidão que Pedro adotou o nome Damião. Ele se tornou um professor super famoso, brilhante mesmo, mas sentia um vazio, sabe? O coração dele pedia mais. E essa busca, essa inquietação no coração, levou ele a tomar uma decisão, nossa, uma decisão radical. Ele decidiu largar tudo, toda a forma e o conforto para buscar a Deus de uma forma total. Pois é, com 28 anos, no auge da carreira dele, quando todo mundo admirava sua inteligência, ele renuncia a tudo. Trocou a sala de aula cheia de alunos pela cela silenciosa de um eremitério. O que ele queria era oração e penitência. E quando a gente fala em vida rigorosa, não é exagero não. Ele realmente levava ao extremo. Dormia no chão de pedra, jejuava sem parar, passava as noites em oração. Era a forma que ele encontrou de se purificar e de se unir a Deus. E foi essa vida radical que começou a espalhar sua fama de santidade por toda parte. Só que o silêncio que ele tanto buscou não ia durar para sempre. A igreja do século XI estava passando por uma crise terrível, uma crise de corrupção. E a voz de Pedro Damião se tornou mais do que necessária. Naquela época, a igreja enfrentava dois problemas gigantescos. O primeiro era a simonia, que era basicamente a venda de cargos na igreja. E o segundo era a imoralidade de uma parte do clero que vivia abertamente contra os próprios votos. Olha, a gente precisa entender bem o que era a simonia, porque não era só uma questão de dinheiro, sabe? Significava que bispos e abades não eram escolhidos pela fé ou pela capacidade, mas por quem pagava mais. Imagina o estrago que isso causava na vida espiritual do povo. E para lutar contra tudo isso, Pedro Damião usou sua arma mais afiada, a palavra escrita. Ele escreveu o Livro de Gomorra, um texto tão forte, tão direto, denunciando a imoralidade que causou um escândalo gigantesco. Ele não tinha medo de falar a verdade, por mais que doesse. Claro, essa coragem toda chamou a atenção de Roma, e aí vem a grande ironia da vida dele. O homem que mais fugia do poder ia ser obrigado a assumi-lo. Gente, ele amava a vida no mosteiro. Para ele, a ideia de virar bispo, de virar cardeal, de se envolver com a política da igreja era um verdadeiro pesadelo. Ele fez de tudo, mas de tudo mesmo, para escapar desses cargos. E a resistência dele chegou a um ponto inacreditável. Ele lutou tanto, mas tanto contra a nomeação, que o Papa teve que dar um ultimato. Ou ele aceitava se tornar bispo, ou seria excomungado. E foi só por obediência, por uma obediência radical, que ele aceitou. É uma história de obediência que inspira a gente, né? E por falar em inspiração, se histórias de fé como essa tocam o coração, aproveita agora para se inscrever no canal. Assim, nenhuma história extraordinária como essa passa batido. E uma vez que ele aceitou, ele não fez corpo mole não. Ele foi para cima, combateu de frente as nomeações compradas, peitou o imperador Henrique IV, que queria se divorciar, viajou para todo lado resolvendo brigas em dioceses e ainda foi um conselheiro essencial para 6 papas diferentes. Mas nessa batalha toda, pela reforma da igreja, Pedro Damião não estava sozinho. Ele tinha um grande amigo que, às vezes, era quase um... E o mais interessante é que eles eram totalmente diferentes. Pedro Damião era direto, duro, focado na conversão interior de cada um. Já Hildebrando era mais diplomata, um estrategista, pensando na reforma das estruturas da igreja. 2 estilos diferentes, mas com o mesmo objetivo santo. E a amizade deles era tão forte e ao mesmo tempo tão cheia de faíscas que tem uma história ótima.
Foi Hildebrando que mais insistiu para que Pedro Damião aceitasse ser bispo. Por causa disso, Pedro o apelidou de Meu Santo Satanás. Um apelido que mostra o caria e também o quanto um empurrava o outro para a vontade de Deus. E assim, depois de uma vida inteira de luta, de oração e de entrega total, o legado de São Pedro Damião não se apagou. Pelo contrário, ele foi reconhecido não apenas como um grande reformador, mas como um grande mestre da fé. Mas o que significa exatamente ser um doutor da Igreja? Bom, é um título muito especial que a Igreja dá para pouquíssimos santos. Significa que seus escritos são tão profundos, tão corretos e tão importantes que servem como um guia seguro para os fiéis de todos os tempos. E esse reconhecimento oficial veio em 1828. Foi quando o Papa Leão XII declarou solenemente que São Pedro Damião era de fato um doutor da Santa Igreja. No fim das contas, o que a vida dele nos ensina é algo muito poderoso. Mostra que uma pessoa, uma única pessoa, quando busca a santidade e a verdade com sinceridade, pode sim enfrentar as maiores crises, reformar o mundo ao seu redor e deixar uma marca na história. E aí, que história, hein? Se essa jornada pela vida de São Pedro Damião foi inspiradora, não para por aqui. Clica agora no vídeo que está aparecendo na tela e vem conhecer a história fantástica de outro grande santo. A gente se vê lá.